Graça e paz, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa reunião de oração. Que bom que vocês já estão aí, já separaram aí esse momento para estar na presença do nosso Deus. Enquanto o som estava aqui, estava sendo dedilhado, o violão, deu tempo de você aí se organizar aí na sua casa, para que você possa estar louvando, engrandecendo e orando muito essa noite, amém? Algumas pessoas eu estou vendo aqui já estão se cumprimentando aqui no nosso chat. Isso é ótimo, porque daí nós vemos quem está conosco e aí a interação entre os irmãos. Tia Ana junto com o presbítero Silas, graça e paz, Deus abençoe. Dona Cidinha com o seu Plínio, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Dona Helenice, Deus abençoe. Cássia Cecília, seja muito bem-vinda, Deus abençoe você e toda a sua casa. Sônia Matos, junto aí com a sua família, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Silmara Moreno Murbach, graça e paz, boa noite, que bom que você está aqui conosco também. Diaconisa Vilma junto com o presbítero Marcos, Armandinho Murbach, Dona Maria Carmen está assistindo também, Dona Dilma Santana, graça e paz, presbítera, Deus abençoe em nome de Jesus. Sejam todos muito bem-vindos a essa reunião de oração, que é a nossa reunião de oração. É o momento em que nós estamos juntos, estamos orando. Durante a semana, às vezes nós vamos nos falando e vamos reiterando aqueles pedidos de oração que nós fizemos. E se você tem algum pedido especial, eu queria que você fosse escrevendo aqui nos comentários. No final da noite eu vou estar anotando e passando para a oração final. Nós temos já vários pedidos além dos que estão na salva, tem os que nós estamos colocando aqui e os que chegam até o nosso coração. E com certeza você também, principalmente nesses dias, tem recebido bastante pedidos de oração, né? E é bom demais falar e estar com Deus. E é bom demais interceder pelos outros, porque Deus com certeza se alegra da nossa oração. Amém? Vamos começar esta noite de adoração ao nosso Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor nosso Deus, Salmos 30. Salmo davídico, escrito pelo nosso amado rei Davi. A minha versão é a NVI, nova versão internacional. Vamos lá, a partir do versículo 1. Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste, e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor, meu Deus, a ti clamei por socorro, e tu me curastes. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. Cantem louvores ao Senhor, vós, os seus fiéis, louvem o seu santo nome, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir por uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Quando me senti seguro, disse: jamais, jamais serei abalado. Senhor, com o teu favor deste-me firmeza e estabilidade, mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. A ti, Senhor, clamei ao Senhor, pedi misericórdia. Se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará? Proclamará a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, sê tu o meu auxílio. Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não cale, Senhor meu Deus. Eu te darei graças para sempre. Amém? Esse é um salmo em que Davi começa falando que ele estava passando por grande dificuldade. Ele havia passado até mesmo por uma doença.
E ele, que foi conhecido como um rei tão forte, alguém tão poderoso naquela época e passando por dificuldade. Então, são exemplos do que acontece com a gente. Muitas vezes nós, firmes, pessoas que acreditam, que esperam em Deus, e muitas vezes estamos passando por momentos bastante difíceis. Assim como Davi, ele olhou e falou: olha, os meus inimigos não tiraram sarro do que eu estava passando, porque o Senhor me livrou. Então Davi aqui faz um agradecimento, ele fala desse momento difícil que ele passou, mas que o Senhor o protegeu, que o Senhor o livrou daquela situação. E aí quando ele fala aqui que ele clamou, né, por socorro, e o Senhor curou. O seu favor, a sua ira pode durar um pouco. Davi havia pecado, Davi havia entristecido o coração de Deus, mas ele fala assim que o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir por uma noite, mas a alegria vem pelo irromper aí da manhã. A alegria vem logo ao amanhecer. E é assim que nós, aqueles que cremos e esperamos no Senhor, acreditamos. Nós podemos passar por dificuldades, porque na Bíblia inteira não fala: quando você aceitou Jesus Cristo, sua vida será maravilhosa, sua vida não terá problemas. Ao contrário, ele fala: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele sempre nos dá essa palavra, porque Ele nos dá a segurança que em meio às dificuldades, ainda mais nós veremos a face do Senhor. E são dias de dificuldade, e dias que nós temos visto sim a face do Senhor. Nós temos visto muitas pessoas estarem adoentadas, estarem com Covid, estarem com outras doenças, mas nós também temos visto muita cura. Temos visto o Senhor libertar, o Senhor curar, o Senhor restaurar e o Senhor salvar muitas vidas. Os que estão doentes, e às vezes, muitas vezes os da família, porque as pessoas estavam esfriando a sua fé, e neste momento há uma grande necessidade de esperar em Deus. E aqui no finalzinho do Salmo, ele fala assim, ó: Senhor, Tu mudaste o meu pranto. O Senhor mudou a minha tristeza, o meu choro, aquele meu fardo pesado para uma dança. As minhas vestes de lamento, olhando para toda aquela situação, o Senhor colocou vestes de alegria. Em nome de Jesus, nós cremos nisso. Nós cremos nesse Deus que realmente olha para as nossas vidas, e que nesta noite o Senhor esteja trocando as nossas vestes, trocando a nossa veste de lamento, de dor, de pranto, por vestes de alegria. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando a cada um de nós, abençoando vocês, toda a sua casa. Que a bênção do Senhor transforme os nossos corações, transforme as nossas mentes, para que realmente nós possamos querer viver uma vida de ação, uma vida realmente de fé, onde nós exercitamos a fé que nós temos no nosso Deus. Amém? Vamos orar? Eu gostaria agora que você aí fechasse os olhos e começasse a agradecer a Deus. Não começa a pedir não, começa a agradecer. Agradece, dá um respiro profundo. Esse ar que entra nos seus pulmões. Agradece a Deus por isso. Agradece a Deus por tudo que você tem. Agradece porque você tem fé. Agradece porque muitas vezes o seu coração às vezes te tenta levar por outros caminhos, mas você fala: eu vou atrás do meu Deus. Agradece a Deus por isso. Agradece por você não ser igual a muitas pessoas que não creem, pessoas que estão desoladas, pessoas que estão desesperadas, mas você tem a sua esperança no Senhor. Agradece a Ele por isso. Agradece pela sua família, que não é a perfeita, mas é a que Ele te deu, a que Ele te confiou.
Agradece a esse Deus que olha para você. Em dias tão difíceis, vemos o cuidado do nosso Deus. Agradece. Agradece. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso. Obrigado porque o Senhor realmente criou a terra, o céu, o seu firmamento, o homem, criou a cada um de nós, mas não nos deixou largados. Ao contrário, o Senhor tem olhado para as nossas vidas e nós sabemos, às vezes não conseguimos entender todos os teus planos, mas sabemos que o Senhor continua no controle. O Senhor continua sendo Deus. O Senhor é Deus nas nossas vidas. Passamos por dificuldades, mas vemos a tua mão poderosa sobre nós, ó Deus. Ó Pai, muito obrigado porque o Senhor tem nos ensinado a exercitar a nossa fé todos os dias, ó Pai, a entrar na tua presença, a te buscar, ó Deus, dizer que precisamos de ti, Senhor. Ó Deus, neste tempo, o quanto temos visto, o quanto precisamos de ti, e que a cada dia, ó Pai, a nossa servir não seja dura, mas ao contrário, que estejamos sempre prostrados diante do Senhor, ó Deus, prostrados diante da tua vontade, dizendo: Senhor, eis-me aqui, ó Pai. Cumpra-se em cada um de nós, cumpra-se nas nossas famílias a tua vontade, ó Deus. Obrigado pela tua soberania, Deus. Obrigado por cada irmão que está aqui conosco, ó Pai. Obrigado por pessoas que estão assistindo esse culto gravado em outra data, ó Pai. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor tem levado a tua palavra, o Senhor tem levado o teu louvor nos lares, ó Deus. Ó Pai, que o Senhor possa estar abençoando a todos, que o teu Espírito Santo esteja falando aos corações durante todo este culto, ó Pai, que nós fazemos para a honra e glória do teu nome, Senhor, porque nós, ó Deus, nós te servimos e queremos te servir ainda mais, ó Deus. Abençoa cada um de nós, que seja noite de bênção para cada um de nós, ó Pai, por causa da tua presença. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. E nesse sentido de alegria, nesse sentido de adoração ao nosso Deus, vamos estar louvando agora. E assim como o pastor fala, né? Louve mesmo, que o teu vizinho escute você cantando. Como eu falo, né? Eu canto desafinado, mas que você esteja louvando, engrandecendo e agradecendo ao nosso Deus. Amém? Está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar sobre a tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia.
sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Amém, glória a Deus. A alegria está no coração daquele que conhece a Jesus, que é aquele que tem todo o poder para curar as nossas feridas, para curar as nossas dores, para nos restaurar, para restaurar o nosso coração no dia da angústia, no dia deprimente, naquele dia que nós temos medo. E Ele vem, Ele restaura a nossa alegria. Naquele dia que nós precisamos pular sobre uma tropa, quando os nossos problemas parecem ser muito maiores do que as nossas adversidades, nós podemos ir rompendo pela nossa fé. Nós podemos ir trabalhando na certeza de que o nosso Senhor vai à nossa frente. E esse é o próximo cântico que nós vamos cantar nessa noite, rompendo em fé. Se você puder, eu gostaria de te convidar a fechar seus olhos. Feche seus olhos, abra o seu coração, porque Deus já tem falado nessa noite, Deus já tem falado ao nosso coração. E nós estamos conversando esse mês sobre fé, sobre exercitar a nossa fé. Temos uma fé dinâmica. E é nesse caminho que nós precisamos seguir, rompendo as barreiras, rompendo as dificuldades em nome da nossa fé, sabendo que Cristo vai à nossa frente, Cristo vai abrindo o caminho para onde nós iremos passar, que assim nós podemos caminhar em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou viver no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai
do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Oh, santo, santo, santo. Aleluia. Nós alegramos em Ti, Senhor. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja o fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja o fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja o fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei.
que a figueira não floresça, que não haja o fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja o fruto na vide, que o produto da oliveira minta. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Amém, Jesus, Santo Aleluia, Deus. Jesus. Tu és santo, Senhor. Nós agradecemos ao Senhor, ó Pai, porque mesmo que nós não podemos ver o fruto na vide, Pai, mesmo que a oliveira não floresça, Deus, mesmo que o que nós esperamos não aconteça, Senhor, nós podemos crer, ó Pai, que a alegria vem pela manhã, Deus, que um novo dia renasce e as Tuas misericórdias renascem sobre nós, Senhor. Que mesmo diante de toda e qualquer circunstância, Deus, o Senhor é Deus. Como diz uma outra canção, Pai, se o Senhor fizer, é Deus. Se não fizer, é Deus também, ó Pai. E nós queremos viver nessa fé, ó Pai. Nós queremos viver nessa fé inabalável, na certeza, Deus, de que nós podemos nos alegrar no Senhor, ó Pai. De que diante de toda e qualquer circunstância, de que diante de toda e qualquer, ó Deus, aparência sobre nós, ó Deus, nós podemos nos alegrar em Ti, ó Deus. Nós podemos crer, Deus, que a Tua mão poderosa, a Tua mão de bondade, a Tua mão de misericórdia não sai de nós, ó Deus. Não se afasta nem por um minuto sequer, ó Deus. Como o salmista também já disse, ó Deus, não há outro lugar, ó Deus, não há outro lugar melhor do que a Tua presença, do que a Tua casa, Senhor. Nós agradecemos porque é na Tua casa onde nós temos alegria, Pai. Nós clamamos ao Senhor que invada a casa daqueles que estão nos ouvindo, ó Pai. Que o Senhor invada, Deus, a casa daqueles que vão nos ouvir ainda, Senhor. Que os nossos corações se alegram, Deus, na certeza de que o Senhor há de fazer por nós, ó Deus. Na certeza, Deus, de que se nada acontecer, o Senhor ainda está presente, ó Deus. Em nome de Jesus, nós entregamos ao Senhor o nosso louvor, é a nossa adoração, sabendo, Deus, que o Senhor é a razão da nossa alegria, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, 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 glória a Deus. Maravilhoso louvar ao nosso Deus e ter um coração grato. Ainda que você esteja aí na sua casa e o desejo ardente era estar aqui no templo, você se alegre aí no seu lar. Eu vi o seu Paulo aqui cumprimentando os irmãos no chat e nós sabemos. Seu Paulo já passou por muitos problemas de saúde. Eu lembro que ele tinha feito uma cirurgia super complicada e passado alguns dias a gente olha o seu Paulo entrando na igreja. Por quê? Porque traz alegria ao coração estar na casa do nosso Deus. Mas nesses dias, ainda que a figueira não floresça, tenha alegria no seu coração. Alegria de estar buscando ao nosso Deus. Aí na sua casa, que seja um templo. Não é a alegria de você estar no templo, mas é a alegria de você servir ao Deus que você ama. Amém? Que haja alegria no nosso coração. Mais algumas pessoas estão conosco. Eu tenho certeza que deve ter alguns irmãos de Macatuba, mas como não for escrevendo, quem está aí de Macatuba, escreve aí no chat que eu falo aqui. Mais alguns irmãos entraram. Eu não tinha falado da Tereza, presbítero Walter. Deus abençoe vocês em nome de Jesus, viu?
Se mais alguém está entrando aqui e eu não estou vendo, por favor, vão falando. E aí nós vamos citando aqui. Que Deus abençoe você e toda a sua casa. Agora é hora de nós ouvirmos a palavra. Nesta noite, assim como eu já passei, é o reverendo Lucas que vai estar trazendo a palavra. Então nós convidamos ele com muita alegria no nosso coração, né? Que nós só o chamava de pastor, aí depois da sua ordenação, podemos chamá-lo de reverendo da IPI, né? É o pastor responsável pela igreja de Macatuba, que tem feito um trabalho muito legal lá também. Caiu de cara ainda. Vamos estar orando pela vida do pastor Lucas, para que Deus esteja falando através da vida dele. Amém? Pai amado, continuamos na Tua presença, dando honras e glórias ao Teu nome, ó Pai. Te agradecemos, Senhor Jesus, pela vida do pastor Lucas, ó Pai. Ó Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito através da vida dele, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, porque Tu tens, Senhor, uma obra maravilhosa para fazer através dele, Senhor. E nesta noite, Senhor, queremos colocar a vida dele, assim como da sua esposa, que o Senhor possa estar abençoando em todas as áreas da sua vida, ó Pai. Que o seu ministério seja abençoado, ó Pai. Que a sua esposa, Senhor Jesus, esteja sempre com ele, ó Pai, ali trabalhando para a honra e glória do Teu nome, Senhor. E nesta noite, ó Pai, que o pastor Lucas seja instrumento do Senhor, ó Deus. Que o Teu Santo Espírito esteja falando aos nossos corações através da vida dele, ó Pai. Que o Senhor use ele poderosamente, ó Pai, para que a Tua palavra seja pregada, ó Deus, com ousadia, Senhor Jesus, e com poder vindo do Teu Espírito Santo, ó Pai. Nós te agradecemos por tudo e já te agradecemos porque sabemos que vai ser bênção. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém, amém. Amém, pastor. Aí depois você já faz a oração final, tá bom? Tá bom, muito obrigado. Graças e paz, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Muito bom estarmos juntos novamente. Uma alegria sempre para mim estarmos com você. E eu tenho sempre o costume de falar que para mim é muito bom estar na sua casa. É claro que para a gente seria muito mais prazeroso e... creio que eu falo por mim e pelo pastor Gilmar também, qualquer coisa ele faz um nãozinho aqui, eu falo que não é. Mas nada é tão gostoso quanto nós vermos os irmãos aqui na igreja, estarmos olhando para o rostinho de cada um de vocês. Mas também é muito gostoso saber que eu estou dentro da sua casa nesse momento. Eu estou dentro do seu lar. Isso para mim é muito gratificante também. E... pensando nesse tema aí que foi proposto para a gente, creia independente das circunstâncias. E eu fiquei pensando um pouco sobre esse tema e uma pergunta me ocorreu. O que será que é uma má circunstância para nós? Quando nós podemos identificar que alguma circunstância é desfavorável, é uma circunstância ruim, não é uma boa circunstância na nossa vida. Eu fiquei pensando um pouquinho sobre isso. O que será que nós podemos identificar como uma má circunstância? Quando eu nasci, a gravidez da minha mãe foi uma gravidez de muito risco, teve bastante risco nela. Você que é pai, que é mãe, ou que está acostumado a ouvir, minha mãe ela teve 7 pré-eclâmpsias durante a gravidez dela. Uma só já é muito perigoso, já pode ser fatal. A minha mãe teve 7. Foi uma gravidez de extremo risco. Tanto que na hora do parto, a gravidez era de tão risco que o médico perguntou para o meu pai: senhor, a gente salva a mãe ou a criança? E eu digo para vocês que, pois é, gente, vocês me olham assim, bonitão, desse jeito. Nunca foi fácil assim. Nunca foi tão fácil ser tão forte, bonita assim. Foi uma gravidez de risco. Foi uma gravidez complicada. As circunstâncias não eram fáceis. Eu fico pensando, as circunstâncias daquele dia, desse nascimento, foram circunstâncias difíceis, uma circunstância desfavorável. Mas para quem? Para mim? Talvez.
Só que se ninguém me contasse isso, talvez eu nunca saberia quão difícil foi aquela circunstância. Mas para os meus pais, talvez essa fosse a pior circunstância que eles tinham passado até então na vida deles. Eu sei que a adolescência da minha irmã foi muito pior que isso, então eu fico mais tranquilo. Brincadeira. Mas talvez tenha sido uma circunstância que eles nunca, com certeza nunca tinham passado antes, e talvez a pior que eles tivessem enfrentado diante da vida deles. As circunstâncias da vida são as coisas mais particulares que nós temos. Uma circunstância é nossa. Nós até podemos dividi-la com alguém, mas é nossa. Porque elas são os acontecimentos que acontecem na nossa vida e que nós vemos a mão de Deus presente nelas. São através das circunstâncias, sejam elas favoráveis ou sejam elas até desfavoráveis ou adversas, são através das circunstâncias que nós podemos ver a mão de Deus presente na nossa história, na nossa vida, conduzindo aquilo que acontece na nossa história. Então, assim como acontece no texto de Marcos, eu quero ler com você hoje, capítulo 5, versículo 21. Deus está intervindo nas nossas histórias, na circunstância da nossa vida. Eu quero ler com você hoje o texto que está lá no livro de Marcos, capítulo 5. A Jane leu aqui também na versão da NVI. E eu vou ler com você também aqui na NVI. São alguns versículos, eu vou ler com você o capítulo 5, do versículo 21 até o versículo 43. É uma história bastante conhecida, tenho certeza que você já ouviu, você já leu sobre essas histórias aqui. E eu queria conversar então sobre Marcos capítulo 5, do versículo 21 até o versículo 43. Marcos 5, versículo 21 até o 43, que diz assim: Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Ele implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos, e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, ela só piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: Quem tocou em meu manto? Responderam os discípulos: Vês a multidão aglomerada ao teu redor, e ainda perguntas: Quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disse
disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse a Jairo, dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos, e ele deu ordens expressas para que eles não dissessem nada a ninguém, e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Amém? Então, nós vemos aqui duas histórias que se interlaçam nesse texto: a história de Jairo e a história da mulher do fluxo de sangue, a mulher que havia 12 anos que tinha hemorragia em seu corpo. Jairo, o texto diz para nós que era um homem importante. Jairo era um dirigente da sinagoga. Ele era conhecido pelas pessoas. Ele era alguém que era líder daquela comunidade. E ele estava com a sua filhinha de apenas 12 anos, à beira da morte. A outra história, então, que se interlaça aqui, relata sobre uma mulher pobre, que perdeu todo o seu dinheiro tentando a busca pela cura, a busca da cura da sua hemorragia, mas que ainda estava lutando pela vida. E eu quero considerar com você, de forma bem rápida, 3 coisas nesse texto. Em primeiro lugar, crer é o desafio da fé. Eu queria considerar em primeiro lugar que crer é o desafio da fé. Nós estamos conversando hoje sobre creia independente das circunstâncias. E é fácil aqui para nós identificarmos que ambos, tanto Jairo quanto aquela mulher, estavam passando por circunstâncias adversas. Uma filha de 12 anos. Eu fiquei imaginando que Jesus acaba de chegar da outra margem, onde Jesus fez uma cura lá também, mas as pessoas colocaram ele para fora, não aceitaram Jesus. Ele voltou do barco e Jairo já estava à espera dele dentro de uma grande multidão. Jairo estava à espera de Jesus, e o texto diz que ele implora para Jesus, que ele se prostra aos pés de Jesus, pedindo para que Jesus vá à sua casa. A mulher, há 12 anos sofria de hemorragia. Ela perdeu tudo que ela tinha tentando a cura. É fácil para nós identificarmos que as circunstâncias aqui são adversas. E veja que no meio dessas duas histórias há uma grande multidão. Todos ali enfrentavam com certeza algum tipo de circunstância na sua vida, sejam favoráveis ou desfavoráveis. Mas o texto nos ensina uma grande lição. Nós precisamos aprender uma grande lição através desse texto. Crer é o desafio da fé diante de toda circunstância. Nós podemos ter fé, muita fé, mas o desafio, a aprovação da nossa fé é crer diante de todas as circunstâncias. Provavelmente a multidão tinha fé. Tinha fé, talvez, que Jesus fosse realmente o Messias, que lhes traria salvação. Outros tinham fé que Jesus talvez seria aquele Messias que traria salvação por meio das espadas e não pela morte na cruz, como muitos esperavam. Esperava que ele ganhasse do Império Romano, trazendo alegria para eles. De algum modo a multidão tinha fé.
A multidão ali cercava Jesus de ambos os lados, clamavam a ele, mas quantos ali tiveram a disposição de crer, assim como Jairo e como aquela mulher do fluxo de sangue? Quantos tiveram a disposição de crer verdadeiramente? O desafio da fé é crermos. O desafio da fé é crer e confiar que Deus tem poder, que Deus tem capacidade para transformar toda e qualquer situação. O desafio da fé é crermos. Eu vou confessar aqui, não é um pecado, mas como para mim, a gente tem uma linha bem tênue nessa questão entre ter fé e crer verdadeiramente. Essa semana, final de semana, eu vi um filme, não sei se vocês já viram. Se não viu, uma indicação aí para o final de semana que está chegando, que chama Superação, o Milagre da Fé. Ele conta a história de um menino, adolescente também, que foi adotado por pais cristãos. E esse menino, ele caiu num lago de gelo e ele foi resgatado praticamente já sem vida. Eu não vou contar o filme aqui inteiro, mas pelo nome você já imagina: Superação, o Milagre da Fé. E a mãe daquele menino, uma pessoa de muita fé, foi desafiada a crer. Para muito além da fé, ela foi desafiada a crer que Deus tudo pode. E diante de algumas circunstâncias que aconteceram nas últimas semanas, teve um certo dia que eu entrei no meu banho, fui tomar banho, e eu fui orar. Eu falei: Deus, eu tenho fé que o Senhor pode fazer. Eu quero crer, Pai, que o Senhor pode curar. Eu quero crer, Senhor, que o Senhor pode fazer aquilo que para mim talvez já seja impossível. Eu não quero orar, Senhor, simplesmente para descarregar da minha mente: bom, fiz minha parte, orei. Eu quero orar crendo que o Senhor tem poder, que o Senhor pode curar. Então o desafio da fé para nós é crermos. Não só orarmos, mas crermos que ao orarmos, Deus pode fazer. Olhe para o seu coração, você crê? Crer não significa que Deus fará, mas esse é o desafio da fé, crer que Ele pode fazer. Por isso é que Jairo implora para Jesus que ele vá à sua casa. É por isso que a mulher ali, ela ousa tocar nas vestes de Jesus, porque eles creram. Eles criam que Jesus podia. Eles criam que Jesus podia mudar as circunstâncias em que eles estavam. Será que ele iria realizar a cura que eles precisavam? Eles não tinham como saber, eles não tinham essa certeza. Mas uma certeza eles tinham: a certeza de que ele era o único que tinha poder, o único que tinha autoridade para fazer. Nós precisamos crer que Ele é o único que tem poder, que é o único que tem autoridade para fazer, para transformar as circunstâncias que nós enfrentamos. Diante de qualquer circunstância, o nosso maior desafio é crer que Deus pode fazer. É crer que Deus tem autoridade, poder suficiente, e Ele nos ama a ponto suficiente para fazer, para transformar, para mudar as circunstâncias. Mas eu acho que não é tão simples assim para nós. É por isso que para mim é um desafio para a fé. Porque nós encontramos problemas ao longo do caminho. Nós podemos até crer de verdade que Deus pode fazer, mas muitos problemas, muitas coisas vão tentando entrar na nossa mente, entrar na nossa vida, para nos dizer que será que é bem assim? Será que você deve acreditar bem dessa maneira? Nós poderíamos imaginar aqui diversas coisas que nos impedem de crer diante das circunstâncias desfavoráveis. Mas eu acredito que esse texto nos aponta para uma coisa bem clara. Poderia ter diversas, mas quero pegar uma coisa aqui simples, que são as pessoas.
Aqui para a mulher que estava com hemorragia, a multidão era um grande empecilho. Chegar até Jesus ali era um grande empecilho, porque diz que as multidões comprimiam a Jesus. Além dele estar todo apertadinho, devia ter muita gente. Eu imagino aquelas ruas meio de terra ali, poeira subindo, e tem que tirar a areia do olho na hora que você abre de novo. Uai, cadê Jesus? Já sumiu dali, a multidão já foi todo para o outro lado. Então havia uma certa dificuldade. Claro que eu estou só fazendo um exercício de imaginação aqui. Mas havia uma certa dificuldade para aquela mulher, que ela conseguiu apenas tocar nas vestes de Jesus. Mas Jairo, diz o texto, que as pessoas chegaram até ele e disseram para ele: Jairo, sua filha está morta. Não incomoda mais o mestre. Não incomoda mais. As pessoas chegaram para Jairo e disseram para ele: Jairo, não precisa mais incomodar o mestre. Infelizmente, nós temos muita dificuldade de crer, porque muitas vezes nós ouvimos mais as pessoas do que a Deus. O texto nos diz que essa multidão estava apertando Jesus. Isso nós tendemos a imaginar que criava uma dificuldade muito grande para chegar perto dele. Muitas pessoas estavam ali clamando por socorro, gritando por misericórdia. Muitas pessoas estavam ali tocando nas vestes de Jesus, ajoelhando ao seu redor. Nós vemos que tanto Jairo quanto a mulher, eles se prostraram diante de Deus. Imagina quantos outros de Jesus, quantos outros não se ajoelharam ali também. Não era nada fácil chegar perto de Jesus. Mas tanto a mulher como Jairo, eles enfrentaram essa mesma dificuldade. Eles passaram pelas pessoas que disseram que eles não podiam. Eles passaram para as pessoas que disseram para ele: olha, para de importunar Jesus. Para de pedir, para de clamar. Não tem mais jeito, não tem mais volta. Eu pensando nisso nesse texto, eu pensei assim, acho que eu poderia chamar isso aqui de síndrome de Jó, né? Acho que se alguém for falar com você numa circunstância difícil e falar: para de importunar Jesus, ou talvez a culpa é sua mesmo, você fala para ela: sai daqui que você está com síndrome de Jó. É síndrome de Jó, que as pessoas, seus familiares, os seus amigos chegaram para Jó e falaram: Jó, amaldiçoa teu Deus e morre. Jó, acho que eu sei que fez alguma coisa errada, hein? Jó, Deus não gosta de você não. Eu fiquei pensando nisso, acho que eu vou chamar esse negócio de síndrome de Jó. Nós precisamos, muitas das vezes, parar de ouvir e de dar atenção, deixar que as pessoas influenciem o nosso coração, mais do que Deus influencia o nosso coração. Nós vivenciamos por diversas vezes esse mesmo problema de Jairo e da mulher aqui com hemorragia. As vozes ao nosso redor nos desanimam. A multidão nos faz crer que é impossível. E diante da circunstância, então, nós precisamos silenciar as vozes que não provêm de Deus e ouvir o doce som da sua voz. Nós precisamos silenciar o mundo, silenciar aquilo que tem nos atrapalhado a ouvir a Deus, para ouvirmos bem claro, em alto e bom som, o doce som, a voz estrondorosa de Deus. Em terceiro lugar, creia independente das circunstâncias. Creia independente das circunstâncias, Eu queria te chamar a atenção, versículo 34 e versículo 36. Só esses dois versículos que já pegam ali meio que o final das histórias. E o versículo 34, ele diz assim: então ele disse, Jesus dizendo para a mulher: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. E no versículo 36, Jesus diz para Jairo, várias vozes ali dizendo: Jairo, deixa o mestre em paz, não importune ele mais, sua filha já morreu. E o texto ele é muito interessante, que ele diz assim: não fazendo caso do que eles disseram,
Ou seja, entrou no ouvido, saiu no outro de Jesus. Jesus disse ao dirigente da sinagoga, disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia. Não tenha medo, tão somente creia. A mulher foi curada por causa da sua fé. A crença dela de que se ela apenas tocasse a Jesus, e ela tocou em Jesus, a curou. Jairo ainda estava sendo provado aqui, mas Jesus disse para ele: não tenha medo, tão somente creia. Não ouve as multidões, não ouve as vozes que não provêm do Pai, mas tão somente creia. Essa fala de Jesus, ela ecoa, ela ainda serve para nós, ainda hoje. Não tenha medo, tão somente creia. Creia independente das circunstâncias. Nós, assim como a mulher que foi curada pela sua fé, e assim como Jairo, somos chamados a crer. Somos chamados a confiar no Deus que tudo pode. Nós cremos porque o próprio Jesus, aquele que nos chama, creu independente das circunstâncias. Jesus não só esteve à beira da morte, como aquelas duas mulheres, mas ele chegou a morrer em nosso lugar. Jesus morreu para que nós pudéssemos crer. A crença de Jesus é tão forte, o amor que ele tem por nós foi a tal ponto que ele doou a sua própria vida para que nós pudéssemos crer, independente das circunstâncias. Nós não cremos em alguém que nunca passou por lutas, mas nós cremos naquele que enfrentou circunstâncias ruins e venceu. Ao ler os evangelhos por diversas vezes, nós vemos que Jesus teve que sair dos lugares porque as pessoas queriam pegar e matar ele. Nós vemos no capítulo 5 aqui que nós lemos, se você ler adiante, Jesus fez milagres lá em Genezaré. Nem sei, agora não lembro se é assim, pastor. O senhor me corrige se não for assim. Mas ele curou aquele genezareno que estava endemoniado. Mas o que as pessoas fizeram com ele? Sai daqui. E aí ele saiu e encontrou Jairo e a mulher que estava lá. Nós não cremos num Deus que não passou por circunstâncias ruins. Jesus Cristo enfrentou as circunstâncias ruins. Nós não cremos em algo que está parado, que está inerte, que não se move. Mas nós cremos num Deus que é vivo, que já operou milagres em nosso meio, que ainda tem operado milagres em nós, que diariamente demonstra sobre nós a sua força, o seu poder, a sua autoridade e o seu amor para as nossas vidas. Para nós concluirmos, nós somos convocados, independente da circunstância. Jesus diz para nós: não tenha medo, tão somente creia. Não tenha medo, tão somente creia. Não deixe seu coração se influenciar pelas vozes que não vêm de Deus. Selecione bem o que você está ouvindo durante a sua semana. Selecione bem as pessoas para as quais você está abrindo o seu coração. Não dê espaço para que outras vozes que não vêm de Deus tomem conta do seu coração. Creia, independente das circunstâncias. Creia que há um único Senhor, há um Deus de amor que tem poder, que pode transformar toda e qualquer circunstância. Por isso, nunca deixe de crer, independente da circunstância. Não deixe de crer. Deus nos chama para crermos, independente de todas as circunstâncias. Se você puder novamente nesse momento, e todos estão aqui, convido você a fechar seus olhos.
e temos um momento em silêncio com o Pai. Eu queria te convidar a fazer essa oração que eu fiz aí também e falar com Deus, colocar diante dele alguma circunstância na sua vida e falar com Deus: Senhor, eu quero crer, verdadeiramente crer que o Senhor pode fazer, Pai. Creia, Deus, eu quero crer. Creia, Pai. Não ter medo, Deus, do que o Senhor pode fazer. Porque nós sabemos, ó Pai, que o Senhor pode fazer infinitamente mais. Muito além do que nós podemos pedir ao Senhor, Deus. Então eu quero clamar ao Senhor, Pai, que essa circunstância, que a circunstância que cada um aqui, ó Pai, vai apresentar diante de Ti, Pai, seja colocada diante do Teu altar, recebida pelo Senhor, e que o Senhor trabalhe em nós para crermos a Deus. Fale com Deus nesse momento, apresente a Ele a sua circunstância. Senhor Deus, Santo e amado Pai, nós estamos diante do Senhor, ó Deus, para colocarmos nesse momento as circunstâncias das nossas vidas. E nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é santo, santo, santo. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é poderoso, Rei da glória, Leão de Judá, ó Pai. Não há outro como Tu, Senhor. Nós sabemos que o Teu amor é imenso, ó Deus. O Teu amor não muda sobre as nossas vidas, ó Pai. E nesse momento eu quero agradecer ao Senhor pelas circunstâncias favoráveis que o Senhor tem colocado nas nossas vidas, ó Deus. Pelas bênçãos que o Senhor tem dado a cada um de nós. Muitos que estão ouvindo nessa noite, eu tenho certeza que estão vivendo hoje circunstâncias felizes, ó Pai. E nós queremos dar toda a honra, todo o louvor, toda a glória ao Senhor, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado, o Senhor tem dado ao Teu povo, mesmo diante dessa pandemia, mesmo diante da crise que temos vivido, o Senhor tem nos dado momentos, dias e uma vida feliz diante do Teu altar, ó Pai. Mas nós sabemos também, ó Deus, que muitos que estão nos ouvindo, estão passando por circunstâncias adversas, ó Pai. Talvez familiares, talvez pessoas próximas, ó Deus, estão passando por circunstâncias desfavoráveis, Senhor. E nós clamamos ao Senhor porque nós cremos em Ti, ó Deus. Nós cremos num Deus que é poderoso, ó Pai. Nós cremos num Deus, ó Deus, que auxiliou o Seu povo a vencer as guerras, ó Deus. Que auxiliou o Seu povo, ó Deus, a sair da opressão do inimigo, ó Deus. Nós cremos num Deus que é poderoso, que faz infinitamente mais, Senhor. E nós queremos colocar, ó Deus, todas essas circunstâncias diante do Teu altar. Crendo, Senhor, na certeza de que se há alguém
que pode as transformá-la é o Senhor. Se há alguém que pode mudar o que nós estamos vivendo, é o Senhor, Pai. Em nome de Jesus nós clamamos. Muda, transforma, coloca a tua mão, cura onde precisa ser curado, Pai. Transforma os corações que precisam ser transformados, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Muda a circunstância, abre as portas de emprego para aqueles que precisam se empregar, Senhor. Em nome de Jesus, restaura casamentos que precisam ser restaurados, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, nos livra, ó Pai, do vício do alcoolismo, Senhor. Nos livra, Senhor, daquilo que tem nos impedido, Deus, de adorarmos e clamarmos ao Senhor. Não nos permita, Senhor, a darmos ouvido às vozes que não provêm de Ti, mas tira de nós todo medo, para que tão somente creiamos, ó Pai. Que cada um de nós, ó Pai, possamos nos livrar do medo e tão somente crer que se há um Deus que pode curar, transformar, mudar a circunstância, esse Deus é o Deus de Israel, é o Deus que nós cremos, é o Deus, ó Pai, que se fez carne, que morreu em nosso lugar e ao terceiro dia ressuscitou, ó Deus, que enfrentou circunstâncias ruins para que nós pudéssemos crer, para que nós pudéssemos ter uma vida eterna, a vida contigo, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida, a seu final de semana. Domingo tem escola dominical às 9 horas, culto à noite às 19. Então fique ligado, venha, apresente sua vida a Deus, apresente a sua casa a Deus, esteja orando pelas circunstâncias da sua vida. Então, nesse momento, vou impetrar a bênção sobre a sua vida. Se você puder, estenda as suas mãos em um simbolismo de recebimento da bênção que vem de Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o imenso amor de Deus o Pai, a união, o discernimento, a sabedoria e a iluminação do Santo Espírito esteja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, sobre toda circunstância que nós estamos vivendo, hoje e para todos sempre. Amém. Que assim Deus te abençoe.